Boa noite, é um prazer estar aqui mais uma vez com vocês para trazer a palavra da doutrina espírita que nos revela, consola e redime. O tema de hoje vai ser estar bem para servir melhor. É um tema que cabe em cada um de nós, porque todos nós queremos estar bem, todos nós queremos ser felizes, e nós só poderemos servir melhor estando bem. Nós só damos aquilo que temos, né? Então, inicialmente vamos saber o que é servir, o que significa servir. Tem várias palavras, vários verbos que definem servir. Eles se completam, mas se nós somarmos doar, renunciar, amparar, dedicar, solidarizar, praticamente nós chegamos no verbo servir. Mas isso tudo vai desaguar no que nós chamamos do sentimento do amor e na atitude que é a caridade. Que o amor é sentimento passivo, a caridade é o sentimento ativo, é o amor na dinâmica. E aqui nós temos em João: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Então isso tudo se resume em amor e caridade. Quem não vive para servir, não serve para viver. Quem disse isso? Um pacificador chamado Mahatma Gandhi, a grande alma, um pacifista do povo hindu, que foi liberto sem um tiro, sem uma arma. Foi um pacifista. Aqui nós temos um exemplo de servir. Maria de Nazaré, quando foi anunciada que seria mãe do menino Jesus, ela não se empoderou, não se achou melhor do que as outras mulheres, não se envaideceu. Ela revestiu-se de uma humildade a ponto de dizer: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Lucas. Isso aqui chama-se o ato de servir de um espírito de luz. Mas nós temos um outro ato de servir de um espírito imperfeito como nós. O bom samaritano, onde aquela criatura foi agredida, foi roubada, assaltada, e passou o sacerdote, passou o levita ao largo e nada fez. Podem ter tido um sentimento de compaixão, mas o bom samaritano teve a atitude da caridade. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. Lucas. Então aqui foi o sentimento de amor revestido da atitude de caridade, que é dinâmica. O termo bem-estar aparece pela primeira vez no século XVI para designar a satisfação de necessidades físicas, enquanto que no século XVIII ele refere-se à situação material que permite satisfazer as necessidades da existência. Veja bem, da física passou para a existencial, algo mais além. O conceito de bem-estar, pode-se dizer que bem-estar significa a saúde no seu sentido mais amplo, de maneira ativa e em todos os seus aspectos. Estou empatando vocês aí não, né? Então, aqui é um conceito pleno de saúde, onde há a rigidez física e mental, porque ninguém pode estar com a saúde plena se não estiver com a mente também em boas condições. O bem-estar físico é a condição global do corpo em relação a patologias e ao vigor físico, ou seja, é a ausência de doenças associada a um bom funcionamento do metabolismo. Um físico perfeito, onde não há nenhuma mazela, nenhuma enfermidade.
Então a fisiologia do corpo está ocorrendo de forma plena. E hoje nós cuidamos do físico de forma preventiva, porque há 50 anos atrás a medicina era puramente curativa. Hoje nós prevenimos as enfermidades, ou ao menos amenizamos a intensidade das enfermidades através dos exames periódicos, dos check-ups que nós fazemos. Aqui é a criança se exercitando, aqui alguém fazendo aí uma malhação e o nosso irmãozinho idoso ainda ali na esteira. Isso já é cultura no Brasil, mas outrora não foi. A medicina era curativa. Bem-estar social. Veja bem, nós saímos do individual, já estamos chegando no social. Também chamado de qualidade de vida, é usado para designar o bem-estar de uma sociedade no seu conjunto, englobando a riqueza monetária e o acesso a bens e serviços, mas também o seu grau de liberdade, prazer, inovação e saúde ambiental. Nós não podemos ser felizes, ter bem-estar social, se nós convivemos sem a saúde ambiental. Faz parte do nosso convívio, a natureza. Os obstáculos da saúde ambiental: emissão de gases poluentes, veículos motorizados, fábricas queimadas, desmatamentos. Monóxido de carbono, dióxido de carbono, hidrocarbonetos, dióxido de enxofre, aldeídos. Todos esses elementos são tóxicos. Todos nós absorvemos toxicidade diariamente. Está aqui as fábricas, os gases poluentes, o efeito estufa, o protocolo de Kyoto, de 1997, onde os países se preocupam com o aquecimento global. Essas catástrofes que estão ocorrendo já se estão atribuindo esses tsunamis, esses tornados, ao aquecimento global. Então a temperatura do globo terrestre está aumentando e a nossa Terra pedindo socorro pelo aquecimento global. Então veja bem que o nosso assunto é estar bem, mas estar bem é preciso ter bem-estar. Isso faz parte da nossa vida. As consequências: o degelo, que vem ocorrendo pelo aquecimento global. Aqui nós temos um iceberg gigante na Groenlândia. Isso vai aumentar o volume dos mares. E vocês vão ver as consequências. Para onde nós estamos indo? A água subindo. Numa estimativa otimista, nesse cenário, nós teremos até 2100 o aumento desse aquecimento do degelo, se nada for feito, do pessimista. No cenário otimista, nós teremos cortes drásticos e até o ano 50 anos depois nós vamos ter uma estabilidade no aquecimento global. As previsões para o aumento do nível até o final do século XXI. Ou seja, os países desenvolvidos não querem minimizar a poluição. Os que estão em desenvolvimento precisam crescer, também não querem. Então você veja como essas contradições prejudicam o próprio ser humano, todos nós. Em abril de 2018, a NASA anunciou que 293 cidades serão inundadas no mundo, entre elas Recife, Rio de Janeiro e Belém. Estima-se que 200 milhões de pessoas serão atingidas por essa catástrofe do degelo. E as cidades litorâneas vão ser engolidas. Está aqui Nova York, Flórida. Isso aqui é uma projeção de como será, o que acontecerá. Poluição dos rios e mares é outra agressão que o homem faz à natureza. Imagine o que essa criança vai oferecer para seus filhos, criada com essa monumental poluição. Que educação ela vai dar para os filhos? Não tem nenhuma para dar. Isso chama-se irresponsabilidade humana.
Nós sabemos que isso faz mal à natureza, mas a deseducação faz com que tudo isso aconteça em todos os cantos. Então, o que falta é educação ambiental. Bem-estar mental. Saí do individual, fui para o social, já estou chegando no bem-estar mental. Isso tudo é um conjunto de fatores que vão nos dar o bem-estar realmente global. É o equilíbrio emocional entre o interno e as vivências externas. Ou seja, é estar bem consigo e com os outros, aceitar as experiências, as exigências da vida, saber lidar com todos os tipos de emoções, vivendo a vida na sua plenitude, respeitando o legal e o outro. É fácil, né? Mas por não ser fácil, não é impossível. Porque todos nós temos uma coisa chamada vontade. E a vontade derruba as dificuldades. Então, esse é o bem-estar mental. Conceito de saúde, segundo a OMS, é o bem-estar físico, mental e social, mais do que a mera ausência de doença. Ou seja, ser saudável não é apenas a ausência de doença, mas essencialmente o bem-estar físico e mental do indivíduo. Veja que a coisa vai se tornando mais complexa, para que nós estejamos bem. E aqui nós temos uma definição de saúde. Podemos definir saúde como sendo o pleno estado de realização e satisfação do ser humano no âmbito biopsíquico, sócio-espiritual. Aqui é o nosso desejo maior, chegar nesse bem-estar espiritual, porque quando aqui chegarmos, o biopsíquico e o social já ficaram para trás. Aqui nós estamos com o bem-estar espiritual ligados à divindade. O que é do material já foi para trás. É esse o caminho. Por que o caminho? Porque todos nós somos perfectíveis e todos nós caminhamos para a perfeição relativa. E todos nós teremos um dia esse bem-estar espiritual. Cada um a seu tempo, em função de sua vontade. Saúde na visão espírita. É sabido que o espírito é que se encontra enfermo. Os acometimentos do corpo físico são reflexos do desequilíbrio perispirítico. Nós espíritas temos esse conhecimento, essa felicidade de conhecer a doutrina espírita. Mas somos uma fração tão pequena no mundo para termos uma concepção dessa ordem. Quantos ignoram isso? Nós sabemos, ainda não estamos seguindo esses passos. Imagina quem não tem noção disso. A maioria da população do mundo não tem esse conhecimento. Nós temos uma identidade social, porque vivemos numa república, num estado, e nós temos que ter RG, CPF, identidade, título de eleitor, toda essa coisa faz parte do contexto de um governo, de uma república. Mas nós temos também uma identidade virtual. São as redes sociais. É uma identidade virtual. Essa identidade nos aproxima dos que estão longe e nos afasta dos que estão perto. É o progresso da ciência que nos interessa, a praticidade. Pegar um celular, pagar um boleto bancário, fazer uma transferência, falar com o mundo. Maravilhoso. Mas tem um lado negativo da ciência. Os mal-intencionados estão na beira do banco, observando quem está tirando dinheiro e avisa, aquele ali com a camisa cor-de-rosa tirou dinheiro. São as facas de dois legumes, que eu chamo. A ciência tem seu lado bom e tem o seu lado nefasto. A ciência não tem o lado nefasto. O homem que usa a ciência de forma nefasta. Sim, o homem. Obviamente é o homem que usa para o bem ou para o mal, né? Como seres humanos, temos uma vida de relação por sermos sociais. Porém, nossa individualidade não se perde na troca de experiências
com os nossos semelhantes. O arquétipo, que é o padrão original de personalidade, índole, tendência e gostos, permanece. Ou seja, nosso relacionamento social molda a nossa personalidade. Porque o nosso caráter, ele não é formado quando nascemos, nós trazemos o caráter, a nossa índole. O nosso espírito traz isso de vidas passadas. Mas a missão dos pais é justamente orientar a nossa conduta para que nós não façamos aquilo que fizemos tão errado, para corrigir nossos rumos, de forma que há uma adaptação no meio social do nosso caráter. Esses relacionamentos integram o nosso processo evolutivo, dando-nos a oportunidade da convivência em clima de amparo mútuo, onde a fraternidade irá refletir o nosso nível de crescimento. Uma coisa curiosa, o homem é o ser inteligente que Deus criou. Mas quando nós nascemos, se não tiver ninguém para nos amparar, a gente não sobrevive. Paradoxal. Um ser inteligente, mas não se dá conta de si. Por quê? Porque temos que ter solidariedade. Se não nos acudirmos, nós morremos. Quando nós iniciamos a engatear, iniciamos a caminhar, quantas vezes nós caímos, quantas vezes nos levantam? Então, a solidariedade, a fraternidade é necessária. Os animais têm seus filhotes e dão conta do recado. Mas nós temos que ser acudidos. Tem que haver solidariedade com o ser humano, o inteligente que Deus fez. Parece paradoxal, mas é porque nós precisamos de ser solidários. Por mais tortuosos sejam os caminhos, um dia, todos nós estaremos alinhados na direção de Deus. Por aquilo que eu disse, somos perfectíveis, nenhuma das ovelhas que me confiaste se perderá no caminho. Todos nós estaremos alinhados na direção de Deus. Do mais cruel assassino ao mais rude e ignorante. Porque Deus não privilegia ninguém. Somos todos iguais perante Deus. A identidade espiritual, onde está? A nossa realidade é que somos espíritos, estamos em um corpo. E onde está a nossa identidade? A material já mostrei, temos várias. E onde está esta espiritual? Alguém diz? Vai chegar. Nossa consciência é nosso arquivo confidencial. A identidade do espírito é essa. Nós é que nos julgamos, somos réus e juízes de nós mesmos. Somos atores e autores da história da vida. Nós escrevemos a nossa história. Sendo o ser humano um espírito em processo de crescimento intelecto-moral, herdeiro dos conflitos em que estorcegava, quer dizer, magoava nas fases iniciais, deve enfrentar os condicionamentos enfermiços, trabalhando pela aquisição de novas experiências que lhe constituam diretrizes de segurança para o avanço. Ou seja, nós temos que enfrentar essa herança que nós temos no espírito para nos moldarmos à modificação, à evolução. Porque observemos que a vida é um ciclo, tudo na vida é cíclica, nada é estático. A maré alta, a maré baixa, o sol chega, anoitece, a lua chega, tudo de uma forma cíclica e harmônica. E nós não somos diferentes, porque nós habitamos a Terra, mas habitamos o cosmos, nós fazemos parte do cosmos. Somente o impacto do sofrimento desperta para compreender quão indispensável lhe é a aquisição da paz, a conquista do bem-estar. Eu costumo dizer que o melhor lugar para a reforma do homem é um leito de hospital.
onde nós temos 24 horas para pensar, e nós tomamos conhecimento que não somos nada e dependemos de médicos, enfermeiros e das máquinas. A nossa insignificância aparece no leito do hospital. Por isso que a dor redime. Transição planetária, Divaldo Pereira Franco, foi de onde eu tirei isto. No capítulo Receituário Oportuno do livro Escutando os Sentimentos, de Vanderlei Oliveira e Hermano Dufour, nos diz ser necessário ingerir 3 medicações com frequência. Acreditar que merece a felicidade, assim como todos os seres humanos. Ser feliz é contentar-se com o que se é, sem que isso signifique estacionar, é o amor a si. Ser feliz com o que se tem, e não com o que se pretende ter. Se tiver coisa melhor, melhor. Mas não podemos viver ambicionando ser feliz quando tiver isto ou aquilo. Parar de encontrar motivos externos para suas dores, encontrando-lhes as causas íntimas. Dentro de cada um está a cura para todos os seus males. Hoje em dia está em moda a terceirização, e hoje todo mundo terceiriza suas dores. A culpa nunca é da gente, é dos outros. Por que só eu? Por que eu sou infeliz? Ninguém bota a consciência para funcionar, para saber o porquê. Mas procura sempre alguém para ser o bode expiatório. É por causa de fulano que eu sou infeliz. É a terceirização das dores. Parar de pensar em felicidade para depois da morte e tentar ser feliz ainda em vida. A felicidade resulta da habilidade de consolidar o sentido da vida a partir do olhar da impermanência. Como eu já disse, o mundo é dinâmico, nada para, tudo se movimenta. E existe um conceito budista sobre a impermanência. Há um conceito budismo da impermanência. Nada é permanente a não ser a própria impermanência das coisas. Um exemplo muito fácil. A borboleta, o ovo, a crisálida, a pupa, o casulo e o inseto adulto. É a metamorfose. Nós estamos em constante metamorfose. Nosso perispírito não anoitece igual ao que amanhece, porque ele tem, dentro de suas propriedades, a sensibilidade das emoções e sentimentos. E durante o dia nós passamos por toda essa tormenta de emoções e sentimentos. Ele tem a função de plasticidade e de sensibilidade. E o nosso espírito tem esse reflexo dos nossos sentimentos. Dificilmente nós acordamos com o perispírito da forma X e à noite sempre com a mesma forma. Porque o nosso dia é de movimentação dos sentimentos mais variados. Ao longo da vida, o ser humano se depara com diferentes necessidades, sendo que cada uma delas influencia diretamente em sua motivação e no seu nível de realização. Para vivermos, temos que ter motivação, temos que ter objetivo. Aquela criatura que se acha satisfeita com a vida, parou de existir. Nós estamos sempre no eterno buscar, faz parte da índole do ser humano. Os sonhos e objetivos são forças que movem as nossas vidas. Sonhar é preciso para que o objetivo seja adquirido. Abraham Maslow, psicólogo americano, ele tem uma pirâmide que designa a necessidade do ser humano pela ordem crescente. A teoria de Maslow tem como base a hierarquia das necessidades do ser humano, sendo também conhecida como pirâmide de Maslow. É considerada como uma das mais importantes teorias da motivação. Aqui nós temos fisiológica: ar, água, comida, exercício, repouso e saúde. Olha o ar, água e comida que a natureza nos dá, e lá atrás nós estamos destruindo a natureza. Estamos sendo suicidas.
Nossa fonte de viver está sendo destruída por nós. Suicídio indireto. Segurança, abrigo, estabilidade. Hoje em dia, segurança é um item muito particular que nós saímos e não sabemos se voltamos com os nossos pés. Social, se sentir querido, pertencer a um grupo, ser incluso. Estima, poder, reconhecimento, prestígio e autoestima. Autorrealização, desenvolvimento, criatividade, autonomia e realização. Essas são as necessidades que Maslow designou para o ser humano, começando das fisiológicas até as emocionais, a de autorrealização. Mas essa pirâmide foi atualizada. Temos agora uma imagem mais recente. Pirâmide de necessidade de imagem atualizada. Atualmente, Wi-Fi e bateria fazem parte da nossa necessidade básica. Não é? Mas não é verdade? Você chega na casa de alguém e diz: quer um copo d'água? Não, quero o seu Wi-Fi. Não é? São costumes da vida, né? Mas então, isso foi eu que fiz, essa atualização, pela modernidade dos tempos, né? Bem-estar espiritual. O Instituto Superior de Psicologia Aplicada de Lisboa e a Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade de Porto realizaram estudos envolvendo 429 pessoas entre 16 e 71 anos, evidenciando a importância do bem-estar espiritual para o bem-estar geral do ser humano. Olha que nós já chegamos no espiritual. Como é importante aquele triângulo, quando tivermos o bem-estar espiritual, o biopsíquico e o social já não precisa mais existir. Porque nós já crescemos a tal ponto de deixar de lado. Fischer, que é um psicólogo que fez esse trabalho, sintetiza e conceitua o bem-estar espiritual como uma forma de estar dinâmica que se reflete na qualidade das relações que o indivíduo estabelece em 4 domínios da existência humana: consigo próprio, com os outros, com o ambiente e com algo ou alguém que transcende o domínio humano. Aí já vai para a metafísica, porque transcende é o lado espiritual da nossa vida. Isso aí é esse trabalho colhido em Portugal. Vamos agora observar o nosso tempo. É difícil a gente encontrar alguém que diga para a gente: não, deixa que eu faça, eu tenho tempo. Ninguém tem tempo sobrando, né? Já notou? Nós corremos contra o relógio. Dizem que tempo é prioridade. Mas a maioria de nós não tem tempo. Né? Ou é mal administrado. Bom, então, o nosso tempo para a família, para o trabalho, para o estudo, para a saúde e para o lazer. A família, que é um projeto de Deus, quem tem família tem obrigações para se doar em tempo. O trabalho é necessário para sustento. O estudo é necessário para sair do estado de ignorância. Conhecereis a verdade, ela vos libertará. A saúde, necessária para que possamos exercitar a nossa vida natural. E o lazer, que ninguém é de ferro. Né? Temos que ter lazer. Um dia tem 24 horas, 1.440 minutos, 86.400 segundos. Mas nós não deixamos de ser escravos do tempo. Não é verdade? Todos nós. Agora, essa é que é a pergunta. Quanto tempo disponibilizamos para falar com Deus? 86.400 segundos. 10 minutos, será que a gente consegue falar com Deus? É dever de casa. A busca da plenitude constitui a meta essencial da consciência lúcida que descobriu os valores reais da vida e superou os equívocos do ego no processo de evolução do ser espiritual. A consciência lúcida é a consciência total da nossa necessidade de crescer espiritualmente. Nós temos que ter consciência de que quem evolui é o espírito, não é o corpo. E só depende de nós.
Esse arquivo confidencial nosso é nosso. A chave e a senha é nossa. Ninguém vai fazer por nós a nossa mudança. Momento de consciência de Divaldo Pereira Franco com Joana de Ângeles. Os cuidados. Cuidamos do corpo a partir da alimentação, que é imprescindível para a nossa sobrevivência. Fazemos também periodicamente check-up como medida preventiva a fim de avaliarmos nossa condição de saúde. Justo, necessário, importante. Não podemos negligenciar o templo do espírito que é o corpo. Então, o check-up anual corresponde aos exames físicos laboratoriais, como todo mundo está acostumado a fazer. Igualmente, realizamos upgrade em nossos computadores e celulares, que nos deixa atualizados do ponto de vista tecnológico, otimizando os nossos trabalhos. É necessário, a tecnologia está aí para nós usufruirmos dela. Mas restou o nosso eu praticamente esquecido por nós mesmos. Quem de nós se preocupa em fazer essa atualização espiritual para aquilatar nossa condição de seres humanos para servirmos ao próximo? O upgrade do nosso sentimento, do nosso sentido de caridade. Precisamos fazer esse upgrade. Orar, refletir e fazer a reforma íntima, que só depende de nós. Nosso estado vibracional. O que será que você está atraindo com a frequência da sua energia mental? É preciso relembrar que nós somos energia. Vivemos com um campo magnético, com um campo energético, interagindo com o cosmos, com a natureza. O que nós pensamos não fica restrito a nós, se espraia no universo, no cosmos. A atitude que tomamos também, tudo é energia. E nossa psicosfera vai corresponder à psicosfera do orbe terrestre. E nós interagimos, tanto recebemos quanto doamos energia. E o que é que a gente faz com a nossa energia? Nosso estado vibracional. A qualidade dos nossos pensamentos, que tudo começa no pensamento. A atitude é depois, mas o pensamento é o inicial. E quando pensamos, nós emitimos um campo energético e magnético. E interagimos com o cosmos. Você sabia que modificar alguns hábitos corriqueiros pode facilitar o seu dia a dia, atraindo situações e pessoas com o mesmo tipo de energia que você tem e principalmente afastar situações que você não quer na sua vida? Nós atraímos as nossas companhias através do pensamento. Então, não podemos reclamar das más companhias. Geralmente culpamos o obsessor, ele não tem culpa não. Só se cobra de quem deve. Rezemos por ele, né? Você é também responsável pelo egrégora, que é o padrão vibratório do ambiente que coabita. A nossa energia mental caminha conosco. Nós deixamos o rastro por onde andamos. Onde chegamos, deixamos a boa ou má energia. E quem de nós não chega num canto que se sente mal? Ou encontra alguém que não se dá bem? Nunca viu, mas não se sente bem. Energia. Padrão vibratório. Comum a todo mundo. Não somos apenas o que pensamos ser. Somos mais. Somos também o que lembramos e aquilo de que não nos esquecemos. Somos as palavras que trocamos, os enganos que cometemos, os impulsos a que cedemos sem querer. Sigmund Freud. Somos tudo isso. Esse é o nosso eu. Resumindo por um psicanalista famoso. Você energiza tudo aquilo que dá atenção. Deepak Chopra, médico indiano. Observe, todos nós temos contrariedades, mas quantos de nós
depois de um aborrecimento, sai remoendo aquele aborrecimento. Vai dirigindo e continua sofrendo com aquele aborrecimento. Acha pouco, onde chega vai comentar. Pintei, bordei ali, fiz aquilo e aconteci. Energizou a energia negativa, voltou a vivenciar aquele sofrimento. Essa energia vai danificar nossas células. Deepak Chopra também disse que nossas células bisbilhotam nossos pensamentos. É muito comum você ver alguém que toma contrariedade muito forte. O que é que diz? Me dá um copo d'água, respira fundo, estou passando mal. É a carga da energia tremenda que o organismo não está pronto para isso, não nasceu para isto. Essa energia chega na célula com 220, quando a célula é para receber 110. Danifica o trabalho fisiológico da célula. Daí vem o câncer, vem outras doenças. A imunidade cai. Então, quando nós passamos por certas coisas, o mais prejudicado somos nós. Pensar no mal, não precisa nem fazer, basta pensar. É estar energizando coisa ruim, agregando energia negativa no seu organismo. 3 verbos existem que, bem conjugados, serão lâmpadas luminosas em nosso caminho: aprender, servir, cooperar. Aprender para sair do estado de ignorância, que é necessário. Servir é ser solidário. Todos nós gostamos de ser servidos e precisamos também servir. E cooperar com quem já está fazendo alguma coisa que precisa de ajuda. Quem nos diz isso é Chico Xavier. Quem quiser ser líder, deve ser primeiro servo. Se você quiser liderar, deve servir. Jesus. Ele não veio ser servido, ele veio servir a nós. Como servir melhor? Veja bem, nós só damos o que temos, então se estivermos bem, vamos nos doar melhor. Relaxar, técnica de respiração, ouvir música, pintar, uma boa leitura, praticar yoga, atividade física, meditar e orar. Isso é higiene mental. Nós temos que cuidar do corpo e refrescar a mente. Administrar desafios. Eu nunca digo administrar problema, porque o problema, quando a gente fala em problema, já está por baixo dele. E o desafio nos instiga a superar. São 2 palavras parecidas, mas que existem a conotação própria de cada uma. O desafio lhe provoca. O problema, você já se sente por baixo. Então, cada um com sua dimensão. Não crie problemas onde não existe. Avalie se o desafio se prolongará e não o superestime. É o que se diz muito, tempestade em copo d'água. Nós valorizamos muita bijuteria, muita miudeza. Coisas que não valem a pena, mas se desdobram. Observe na vida diária como a gente encontra as pessoas desdobrando coisas insignificantes. Valorizar o que vale a pena valorizar. Eleja prioridades. Elegendo prioridade, você não dá valor a coisa pequena. Pensamentos. Não alimente pensamentos negativos. Elimine seu lixo mental. Seja sempre otimista. Viva o presente, que amanhã será um novo dia, uma nova oportunidade. Isso é sabedoria. Nós cuidamos da higiene corporal diariamente, mas a higiene mental a gente não cuida. Nosso lixo mental a Ilumina não vem buscar nunca. É um trabalho nosso. E nós temos muito lixo mental. Sentimentos negativos. Afaste-se do egoísmo, orgulho, rancor, ódio, inveja, culpa e demais imperfeições que carregamos. O sol brilha para todos. É preciso olhar para o horizonte com fé e esperança. Organize o seu mundo exterior e interior.
descarta o que sobrar. Quanto mais limpo o seu entorno, menos caótico será o seu ambiente. Busque a cada dia a sua melhora. Reduz a velocidade. A pressa dispara nossas emoções e solapa o equilíbrio mental. A pressa é impulso, a paciência é reflexão. O pensamento edificante e bom é também uma oração sem palavras, que se faz sempre ouvida. Olha ali, silêncio é prece, olha aqui, escrito por vocês. Silêncio é prece. Para falar com Deus não precisa estar falando no microfone, não. Basta pensar. Que nós somos energia. Vida Feliz, de Divaldo Pereira Franco, pelo Espírito Joana de Ângeli. O que vocês me dizem dessa imagem? Isso nos remonta a quê? Uma criança sorrindo, aparentemente feliz, está fazendo o que ali? Bom, pode ser sonhando, faz parte. Bom, eu diria aqui que ela está pensando, né? Está matutando alguma coisa, né? Esta imagem é uma criança servindo de amparo para a outra passar por um obstáculo. O que seria isto? Solidariedade, muito bem. É a solidariedade, né? Está ajudando a outra a passar. E este bebê com esse riso largo e feliz, lembra o quê? Felicidade. Jamais estaria triste desse jeito, né? Então, com essas 3 palavras, nós podemos dizer: pense no bem, pratique o bem, que a vida vai bem. Eu tenho um amigo lá na casa, caminhando para Jesus, que ele diz que quem vive bem, morre bem. Não se preocupe com a morte. Viveu bem, morreu bem, né? Então, isso aqui faz parte da nossa evolução. Pensar no bem, praticar o bem, e a vida vai bem. Levante todo aquele que estiverem caídos em seu redor. Você não sabe onde seus pés tropeçarão. Como eu disse no início, a criancinha começando a andar, quantas quedas leva e quantas vezes é levantada, é amparada. É a solidariedade. E ninguém sabe onde vai tropeçar. Então, o que fazer? Amparar todos, indistintamente. Porque nós nascemos para sermos solidários. A vida em sociedade não é para ser isolada, é para ser solidária. Nos damos a mão, nos damos o ombro, o aconselhamento, a convivência. Isso aqui é André Luiz que nos diz. Aqui nós temos: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. Gálatas, a natureza nos ensina. Observe, irracionais. E quantos de nós somos racionais e não fazemos 1/3 disso? Quem ensinou que ela deveria mudar a posição da sua coleguinha ali, porque estava errada a posição? A natureza é sábia. Vamos ver se funciona, viu? Agora, isso aí são 2 crianças. Essa doença chama-se focomegalia. Ela nasce com um defeito nos membros e ela instintivamente está dando uma chupetinha para o outro.
não chorar. O que seria isso? Milagre de Deus? Ou um exemplo para nós, uma criança enferma sendo solidária. E a gente com tanta saúde, muitas vezes não faz quase nada. Então, sejamos a extensão das mãos de Deus, de bondade, de caridade. A solidariedade é o caminho sem solidão. Quem é solidário jamais será solitário. Aqui o retrospecto do tempo. Temos compromissos assumidos com espíritos que nós prejudicamos em vidas passadas. Nós espíritas não podemos negar isso. Temos compromisso. Será que aquela criancinha não tinha um compromisso com a outra? São mistérios, mas que pode ser. Deus nos concede a cada dia uma página de vida nova no livro do tempo. Aquilo que colocarmos nela corre por nossa conta. Chico Xavier. Então, todo dia nós podemos escrever uma nova história no palco da nossa vida. O Livro dos Espíritos, questão 967. Em que consiste a felicidade dos bons espíritos? Depois eu explico porque eu trouxe essa pergunta. Em conhecerem todas as coisas, em não sentirem ódio, nem ciúme, nem inveja, nem ambição, nem qualquer das paixões que ocasionam as desgraças do homem. O amor que os une lhes é fonte de suprema felicidade. Não experimentam as necessidades, nem os sofrimentos, nem as angústias da vida material. São felizes pelo bem que fazem. Eu trouxe isto porque nós um dia seremos espíritos superiores. Então, essa felicidade plena nos aguarda. É questão de tempo. Não sei quantos calendários, mas vamos chegar. Então, esse é o caminho de todos nós, sem exceção. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, e para dar a sua vida em resgate de muitos. Mateus, muita paz para todos vocês. Muito obrigado.